Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos, bem-vindos e bem-vindas à lição 2 da semana de potencial elétrico. A bibliografia desta aula é dada neste slide. Na última aula, aprendemos o que é uma diferença de potencial. Agora, vamos calcular uma diferença de potencial para uma partícula carregada em um campo elétrico uniforme. Para isso, vamos olhar essa figura apresentada aqui. Então, temos uma partícula carregada que sai de um ponto A e vai até um ponto B, percorrendo uma distância d. Como calculamos a diferença de potencial elétrico, então, para o deslocamento dessa partícula? Fazemos isso. Então, o ΔV, que é a diferença de potencial, é igual a potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Logo, então, teremos a menos a integral de A até B do campo elétrico E, produto escalar com o deslocamento ds. Assim, como o nosso campo elétrico é paralelo ao deslocamento, o cosseno entre os dois é zero. Assim, escrevemos esse produto escalar, EDS, como E cosseno θ, que é zero, vezes ds. Ótimo. Assim, a integral fica menos integral de A até B de E ds, por conta do cosseno de zero ser igual a 1. Com isso, ficamos então com a diferença de potencial ΔV sendo igual a menos E, que é a magnitude do campo elétrico, vezes D, que é o deslocamento que a partícula fez para ir de A até B. Esse sistema tem muita analogia com um campo gravitacional, algo que vocês já aprenderam em fenômenos magnéticos. Então, observem aqui nessa figura, à esquerda temos uma partícula carregada positivamente, indo do ponto A até o ponto B e percorrendo um caminho de distância d, paralelo ao campo elétrico. O mesmo vocês já resolveram em fenômenos mecânicos para uma partícula de massa m indo de A até B, ou seja, andando um caminho B também, aqui paralela ao campo gravitacional também. O que vai acontecer é que você vai, por exemplo, se você começar com a partícula do repouso aqui, ela vai cair. Basicamente aqui a gente está na direção do campo gravitacional, então ela vai cair, chegar até B, já tendo uma velocidade. Que é uma equação de movimento que vocês sabem resolver já, ok? O mesmo, então, você vai fazer para o campo elétrico, só que agora a força não vai ser a força gravitacional, mas será a força elétrica. Mas há uma propriedade que as partículas carregadas têm que não há análogo com o campo gravitacional. Essa partícula poderia ter carga negativa, então ela vai ter um comportamento completamente oposto ao da carga positiva. E a gente não tem análogo na questão de forças gravitacionais porque não há massa negativa. Então, nesse caso, tem a questão da carga negativa, que é algo novo que causa o movimento numa direção contrária. Agora, vamos para um caso mais geral. Então, vamos tratar um deslocamento qualquer, não um deslocamento que seja paralelo ao campo elétrico. Então, como observamos na figura, temos uma partícula indo do ponto A até o ponto B, fazendo um deslocamento dado pelo vetor S. Ótimo. Como calculamos a diferença de potencial neste caso? É a mesma coisa, menos a integral de A até B do campo elétrico, produto escalar, com o diferencial de deslocamento ds. Então, vamos olhar o nosso campo. O nosso campo elétrico é uniforme, ou seja, ele é constante em todos os pontos do espaço. Dessa maneira, a gente retira ele de dentro da integral. Então, a gente fica com o ΔV igual a menos E, produto escalar da integral de A até B, vezes o diferencial de deslocamento ds. Integrando esse ds, a gente fica com S. Então, o ΔV fica igual
a menos E, produto escalar com S. Então, este ΔV menos E, produto escalar ds, a gente pode lembrar da definição da lição 1. A gente dizia que ΔV é igual ao ΔU dividido pela carga. Então, o ΔU é igual a carga vezes o ΔV. Então, a gente pode chegar na diferença de energia elétrica potencial. Ótimo. Então, substituímos o ΔV que a gente acabou de encontrar no ΔU. Ficamos com Q é igual... ΔU é igual a Q vezes menos E, produto escalar, com S. Assim, então, ΔU é igual a menos Q, E, produto escalar, com S. Agora, vamos tratar, então, esse produto escalar. O produto escalar de E com S é igual a ES cosseno θ. Basicamente, olhando para esse triângulo aqui, notamos S e θ, que é o ângulo formado aqui como mostrado. Então, S cosseno θ basicamente é hipotenusa vezes o cosseno de θ desse ângulo, que está aqui nesse cateto adjacente ao θ. Então, S cosseno θ é igual ao D, ok? Simplesmente, cosseno de um ângulo é igual ao quê? O cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que aqui a gente está com a hipotenusa deste lado aqui, ok? Então, S cosseno θ é igual a D, que é essa distância dada aqui entre A e C, ok? Logo, então, temos que a diferença de energia potencial elétrica é dada por menos Q, E, D. Se a gente fizer o estudo do deslocamento dessa mesma partícula de A até C, a gente vai obter que o ΔU é menos Q, E, D. Ou seja, exatamente o mesmo valor que o deslocamento de A até B. Então, não importa se a gente vai até o ponto B ou até o ponto C. Importa somente que a gente chegou nessa distância D do nosso ponto inicial A, contando só o eixo que é paralelo ao campo elétrico. Então, o que isso quer dizer? Que os pontos B e C estão na mesma superfície equipotencial. Essa definição de superfícies equipotenciais vai ser bastante importante ao longo dessa lição. Por enquanto, a gente não entra em muitos detalhes, mas a gente vai mostrar nas lições seguintes o que uma distribuição de carga de cada tipo, assim como a gente viu anteriormente, várias formas de distribuição de carga, quais seriam as suas superfícies equipotenciais em função da sua distância. Aqui tem um pequeno exemplo que a gente mostra, então, essas superfícies equipotenciais arbitrárias, sem entrar em detalhes de que cargas as geram. Mas era isso, pessoal. O que eu tinha para mostrar nessa lição, a gente termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima lição.